Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Ontem, durante uma entrevista da executiva do Goiás, foi chamado assim, intitulado assim no canal do próprio clube, o presidente do Conselho Deliberativo esmeraldino, Edminho Pinheiro, fez algumas menções ao meu nome, especialmente a um comentário que eu fiz lá na Band News. Eu vou até subir o comentário aqui, tá? Ele ainda não está no canal, mas eu vou colocar para caso você queira acompanhar, você possa clicar aí e acessar lá o comentário que eu fiz, para não ficar dizendo, eu disse isso, eu disse aquilo. Não, você vai lá e acompanha na íntegra o que é que foi que eu disse, né? Hoje a internet tem memória. E ele fez algumas menções. Eu estava apresentando até o F62 debates ontem, né, no momento, e só hoje pela manhã que eu parei, acompanhei toda a entrevista, mais de 2 horas, né, de entrevista, e que eu até tirei aqui as partes em que ele me cita, para eu fazer esse vídeo aqui para você internauta, especialmente para você torcedor esmeraldino. Tá bem? Então, logo depois da nossa vinheta de abertura, eu vou vir com os detalhes a respeito deste episódio que aconteceu ontem na coletiva do Goiás. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. O seu like é importante e também fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação vale muito para mim, vale muito para o Futebol 62. Eu quero sempre saber o que você pensa, eu quero sempre saber a sua visão, mesmo que ela seja completamente antagônica à minha, tá bem? Então vamos lá. Primeiro eu vou rodar o primeiro vídeo, né, que o Edminho me cita, o primeiro trecho. Eu fiz os recortes, até porque seria impossível a gente subir aqui toda a coletiva, são mais de 2 horas, para que você possa acompanhar o que disse o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, o Edminho Pinheiro. Aliás, é bom que se diga, nesse bate-papo, eu tive que me policiar quando, assim, fizemos o convite para o Luciano. Mas foi o Edminho que contratou o Luciano. Quem dera eu, né, desse conta de encontrar um profissional nesse nível. Quem trouxe o Luciano foi a empresa de Red Hunter, evidentemente, escolhida por nós, óbvio, né? Até porque não tinha ninguém no Goiás. Nós estávamos mudando o estatuto. Não podia parar, né? Havia até uma pena, convidou, não está aqui, o Geliezer, dizendo que o Goiás, arrumei. O clube estava em situação falimentar em 2021 e que nós jamais iríamos deixar os 80 milhões que deixamos, sendo que chegou o absurdo de falar que iria colocar o meu gerente, né, tratando um profissional desse nível como gerente, né? Aí está, né, a primeira parte que o Edminho cita a respeito do meu comentário. Como eu citei para vocês, eu vou deixar o comentário aqui no canal para que vocês possam acompanhar na íntegra e tirar as próprias conclusões do que eu falei, mas eu vou resumir um pouco aqui, né, para citar o que é que eu falei neste comentário. A pergunta até era a seguinte: o Thiago estava apresentando, Thiago Menezes, e ele perguntou se havia um risco do Goiás ficar quebrado no final do ano. Com esse grupo que aí está. O que eu citei no comentário basicamente foi: eu não vejo esse risco. O Edminho e a família Pinheiro sempre tiveram muito zelo fiscal com o Goiás. As preocupações que o torcedor esmeraldino deveria ter em relação a essa gestão se ela vai ser ousada, se ela vai ter um foco esportivo, se ela vai buscar fazer o Goiás crescer esportivamente.
mas que fiscalmente, em termos de quebrar o clube, eu não tinha preocupação, porque esse sempre foi a meta, ou pelo menos foi a principal meta deste grupo que comanda o Goiás, certo? Foi o que eu citei no comentário. A questão do gerente eu realmente afirmei, não afirmei de maneira alguma como algo pejorativo, até porque eu não acho que chamar alguém de gerente é pejorativo. Normalmente gerente é aquele que comanda os outros, né? Mas ele preferiu usar aí, né, a terminologia em inglês, né, o CEO, Chief Executive Officer, que traduzindo aqui para o nosso português é diretor executivo, ou seja, aquele diretor que executa. Executa o quê? Executa normalmente situações que vêm de cima, né? Afinal, ele é um executor, ele não é um pensador, ele não é o criador das ideias, ele é o executor das ideias. Mas enfim, independente do nome que o Paciello usa, eu mantenho a mesma visão do meu comentário, de que o Paciello não é ele que define as decisões macros do Goiás. Ele é um executor, né? Dê o nome que quiser à posição. Eu sei que o nome lá é diretor executivo, nem é CEO, né? No Estatuto do Goiás o nome é diretor executivo, correto? Sobre o convite, eu realmente fui convidado. O Fernando Lima, que é o assessor de imprensa do Goiás, ele me encaminhou um convite, em nome inclusive do Futebol 62. Obrigado, Fernando, agradeci a ele pelo convite, só que tem uma questão, né? Aí nem foi uma escolha de ir ou não ir. Eu tenho hoje demandas no período vespertino, especialmente no final da tarde, que não me permitem nem sequer trabalhar na rádio. Vocês podem observar que eu não faço mais jornada à noite na rádio, eu não faço mais programas na rádio depois das 16 horas, porque eu tenho outras demandas, né, que apareceram, que foram sendo criadas na minha vida. Então hoje o horário que eu dedico ao jornalismo esportivo normalmente é o horário do almoço e o horário da noite, quando eu produzo alguma coisa aqui para o canal. Nem na rádio eu não estou trabalhando à noite. Por essa razão, eu não fui ao que seria um bate-papo, né? Inclusive, quando veio este convite, é de que seria um bate-papo entre o presidente do Conselho de Administração, o Haroldo, o presidente do Conselho Fiscal, o presidente do Conselho Deliberativo, e depois incluiu-se o nome do Luciano Paciello, que é o diretor executivo do Goiás. Que seria um bate-papo, nem estava prevista a realização da entrevista coletiva que acabou acontecendo neste encontro, correto? Foi por isso que eu não fui a esse ponto, e dificilmente eu vou a qualquer outro evento nesse horário, porque eu tenho outras responsabilidades neste horário. Vamos aqui à segunda parte em que o Edminho faz uma citação lá ao meu nome, e eu quero também comentar a respeito dela. Né? Mas estou assim, realmente. Queria estar um Geliezer que trabalha na mídia oficial e tem o seu canal importante. Às vezes eu gosto muito de olho no olho, sabe? Geliezer falou o que você falou agora, que quando você estivesse aqui, ele tinha certeza que nada seria feito de... Não, mas ele falou que eu jamais iria fazer isso, e que eu botei um gerente que se der errado, é o seguinte, se der errado é de mim que deu. Porque veio coisa. Se der certo, não vai ser de mim, não. Ninguém vai nem lembrar. A única coisa que eu participei é que eu tinha a convicção, eu, Paulo Rogério, e os sócios proprietários do Goiás, e os conselheiros, né, do qual o Geliezer diz que são apenas, como é que chama? Ordenadores. Não é não, Geliezer. Pena que você não está aqui, mas deve estar ouvindo, tá certo? Conselheiros do Goiás são pessoas muito sérias, que para quem ele não sabe, houve na eleição de que se elegeu os 2 conselheiros independentes, ela foi por voto, por escrutínio.
Foi voto fechado. Aí está, né, a segunda parte. Nesse momento aí, ele falava da questão de alguns veículos de comunicação que não foram ao bate-papo, correto, gente? O convite foi para um bate-papo, não foi para uma entrevista coletiva, e ele citava, né, que poucos veículos, entre aspas, oficiais, estiveram presentes e citou o meu nome mais uma vez, que gostaria que eu estivesse lá. Inclusive quero elogiar aí quero agradecer pelo elogio aqui ao canal, ao Futebol 62. A questão em relação ao Conselho do Goiás, eu realmente afirmei isso. A palavra que eu usei, que o Edminho acabou não conseguindo se lembrar no momento, foi chancelador, né? O Conselho do Goiás é um conselho chancelador. E isso eu acompanho há muitos anos, há muitos anos. E por que o Conselho do Goiás é um conselho chancelador? Porque o Conselho do Goiás, ele não representa a torcida do Goiás. Se você fizer uma enquete sobre qualquer tema, especialmente envolvendo o futebol, tá bem? Competição, resultados obtidos pelo Goiás, você vai ter uma amostra entre a torcida, outra amostra entre o Conselho do Goiás. No Conselho do Goiás tem gente que nem torce para o Goiás, que faz parte do Conselho Esmeraldino. Tem pessoas lá que não vão ao estádio. Mas enfim, quando eu falo que o Conselho do Goiás é chancelador, porque o Conselho do Goiás ele não se opõe a nada. Né? Tudo que se quer que ele aprova. Alguns contestam, sim. Mas alguns que contestam, eles não têm força lá dentro para qualquer tipo de mudança num resultado, por exemplo. Correto? Então, não falei da seriedade de ninguém. Não falei que é sério, que não é sério, nem entrei nesse detalhe. Só falei que o Conselho do Goiás é um chancelador e até hoje o comportamento do Conselho do Goiás, se você pegar desde aquela eleição entre Raimundo Queiroz e Paulo Lopes, naquela época Raimundo Queiroz candidato da situação, Paulo Lopes, candidato da oposição, desde aquela eleição, o Conselho do Goiás chancelou todas as decisões da presidência do Goiás. Ele nunca negou nenhuma delas. Então você, torcedor, pode tirar as suas próprias conclusões. Outro ponto que o Edminho citou é que ele gosta muito da questão do olho no olho. Eu já expliquei por que é que eu não fui, mas eu deixo aqui um convite. Eu não sou um revanchista nem nada. Inclusive o Edminho tem total direito de me criticar. Assim como eu já fiz críticas à maneira com que ele pensa e em alguns pontos com que ele conduz o Goiás, ele tem todo o direito de rebater. Isso é democrático. O Edminho tem direito de me criticar, o Watson tem direito, o Hugo Jorge tem direito, você, torcedor, tem direito de discordar, os meus colegas que porventura trabalham nos programas comigo têm direito de discordar. Isso é algo inerente a um país democrático. Então o Edminho tem direito, é direito dele. Só em relação à questão olho no olho que ele citou, eu deixo a você um convite, Edminho, para você conceder uma entrevista aqui ao canal Futebol 62. A gente faz isso numa data previamente acordada, num horário previamente acordado, em que você esteja livre das suas atribuições e eu também esteja livre das minhas atribuições. Eu arrumo um lugar em Goiânia. Tem meus amigos lá do Sintonia Esmeraldina, tem meus amigos do Bancada Colorada, tem o meu amigo Wilker Nunes, todos eles têm estúdios aí, tem os meus amigos aí do Descentralizados, todo mundo que usa estúdio, eu peço o estúdio para um deles e a gente faz uma entrevista, olho a olho, uma entrevista frente a frente. Imagino que seria um bate-papo bem interessante e bem proveitoso para o torcedor do Goiás. Tá bem, Edminho? Está aí o meu convite para você. Você me convidou para ir ao seu bate-papo, ao lado dos seus pares de diretoria. Infelizmente eu não pude ir, mas espero que talvez de maneira bastante marcado, com bastante antecedência, a gente possa fazer uma entrevista aqui para o canal Futebol 62 e seria um prazer recebê-lo aqui no canal para a gente falar das coisas do Goiás.
Tá bem? Era isso que eu queria me manifestar a respeito das declarações do presidente do Conselho Deliberativo do Goiás durante a entrevista ontem ao canal oficial do clube, concedida a várias pessoas que estavam lá presentes, membros da imprensa, seja da imprensa oficial, como chama o Edminho, ou membros da mídia alternativa, canais, páginas e perfis ligados ao Goiás Esporte Clube. Tenham todos uma excelente semana, meu muito obrigado pela audiência, deixe o seu like se você ainda não deixou e fique à vontade para fazer o seu comentário. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.